para pensar nas expectativas que as pessoas têm quando vão à sua palestra? Você respeita essas expectativas? Respeitar as expectativas do público muda alguma coisa? O que respeitar a expectativa do outro tem a ver com empatia na comunicação? Fique comigo, porque vamos falar sobre isso agora. Bem-vindo ao canal Você Mais Comunicativo. Eu quero agradecer muito todo mundo que se inscreveu, que assistiu, que comentou. Obrigada, obrigada, obrigada. Continuem assistindo porque todo o conteúdo é preparado com muito carinho para vocês. E você que está chegando agora, se inscreve, veja os vídeos anteriores, depois que assistir esse, é claro, porque tem muita dica legal neles. Dicas que podem te ajudar a crescer, a se desenvolver como pessoa que se comunica. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje. Empatia. Vamos colocar empatia na oratória. Empatia é a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar de outra pessoa, de sentir o que ela sente, de sentir suas dores, aflições, as expectativas de outra pessoa. De repente você está pensando assim, eu sou empático, porque ser empático é bem diferente de ser egoísta, de pensar só em si. Mas como eu encaixo isso na oratória? Pensa, você é o palestrante agora, você tem a palavra, mas se fosse você sentado naquela cadeira, qual a expectativa teria em relação à palestra que você vai assistir? Ou qual expectativa teria em relação ao palestrante? Quando você começa a pensar assim, isso muda a maneira como você se relaciona com o seu público. Isso muda a relação com o medo de falar em público também. Muda o medo? Sim. Por quê? Você vai mudar o foco, vai tirar os olhos um pouco de você e pensar um pouco no seu público. Então, todo aquele medo inicial vai dando lugar a um sentimento de responsabilidade. Vamos pensar em algumas expectativas, algumas, né? Porque são muitas, que as pessoas habitualmente têm quando vão ouvir uma palestra. Primeira expectativa: você ou qualquer outra pessoa quer ouvir algo que seja útil. Ninguém quer perder tempo. A pessoa vai à sua palestra para buscar uma ferramenta para resolver alguma coisa. Então, dê essa ferramenta. Se essa pessoa não quisesse nada, ela ficaria em casa, iria bater papo, ia assistir Netflix, mas não iria à sua palestra. Provavelmente, essa pessoa tem um problema e quer uma solução. Talvez a solução seja pensar no problema de forma diferente, mas alguma ferramenta para lidar com alguma situação você tem que dar. Então, foca na ferramenta que o seu público precisa e menos na sua ansiedade. Vamos à segunda expectativa. Você ou qualquer outra pessoa quer ouvir algo que seja coerente. Sim, o público quer associar o que está ouvindo de você com algo que faça sentido para ele. Por isso é tão importante saber quem é o seu público quando for falar de certos assuntos específicos. As dicas que você vai dar de economia, por exemplo, vai ser bem diferente se for um público jovem ou um grupo de aposentados. Se for dicas para donas de casa ou dicas para empresárias ou empresários. Tem que haver coerência com o mundo real que a pessoa vive. Há assuntos que são universais. Talvez nesses casos, saber quem é o seu público com antecedência nem seja assim tão crucial. Mas deve haver coerência em todo o seu discurso. Você não pode fazer uma afirmação categórica e em seguida dizer o contrário daquilo. Isso é ser incoerente no discurso. Então, prepare um discurso coerente pensando que você não quer deixar o seu público confuso. Vamos à terceira expectativa. Você ou qualquer outra pessoa que vai a uma palestra quer aprender alguma coisa. Então prepare bem seu conteúdo para que você tenha algo significativo para compartilhar.
O que isso significa? Não subestime o seu público. Prepare-se o máximo que puder. Tenha muito para dar. Você não sabe se virão perguntas, se o assunto vai se estender. Então, o segredo é preparar sua palestra com conteúdo X, com início, meio e fim, mas estude assuntos relacionados, contextos outros, antecipe questionamentos que possam te fazer. Pois se alguém fizer alguma pergunta e você conseguir responder com certa facilidade, isso vai te gerar autoconfiança. Que interessante! Você se preparou para dar o seu melhor para o outro, mas está sendo totalmente beneficiado com autoconfiança, que melhora a sua autoestima, que te faz crescer como pessoa, enfim, tudo de bom. Isso me lembra uma frase milenar fantástica que você já deve ter ouvido. Faça aos outros o que você quer que façam com você. Essa regra de vida não está ultrapassada. Ela está atualmente sendo mal interpretada. Porque a ideia aqui não é dar café para uma pessoa que não gosta de café só porque você gostaria que dessem café para você. Não é isso. A ideia aqui é respeitar a expectativa do outro, aqui no caso, a sua plateia, da mesma forma que você gostaria que respeitassem a sua expectativa. Essa regra engloba um princípio de vida, que é o princípio do respeito a outra pessoa, da mesma forma que você gostaria de ser respeitado. Quando você vai a uma palestra, quer que as suas expectativas sejam respeitadas, certo? Expectativas estas que eu acabei de falar. Então, faça o mesmo pelo seu público. Quando você é empático com o seu público, você entra no sentimento do seu público, nas expectativas do seu público, você se identifica com ele. Se você se identifica com seu público tem a tendência de se identificar com você. Isso vai gerando uma energia boa, uma relação de cumplicidade e também de adequação. Sim, é a sensação de que você está no lugar certo, fazendo exatamente o que deveria fazer. Isso traz satisfação. Gente, quem não quer satisfação nessa vida? Sabe o que eu estou pensando agora? Você que tinha medo de falar em público, está percebendo agora que essa atividade pode ser um tanto prazerosa e realizadora para você? Seguir minhas dicas desde o começo, desde o primeiro vídeo, pode fazer toda a diferença. Obrigada por assistir até o final. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.